versículo 28. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham e não tecem roupas, né? Vejam bem, as flores, elas crescem no meio do pasto. Elas não vivem sob peso do esforço desesperado, né? Elas crescem de dentro para fora, no tempo de Deus. Existe um ritmo divino que cuida de todos nós, quando confiamos em Deus. Mais uma vez, o versículo 28 fala: confiar em Deus, permanecer em paz, sempre em paz. E tudo vai vindo, né? Tudo no tempo certo vai vindo. E você pergunta assim, pode perguntar assim: qual é esse tempo certo? O tempo que você está pronto para receber aquilo que você pediu, ou que Deus vê que você, no momento atual, está pronto para receber, né? E é isso, gente. É assim que funciona. São leis espirituais, né? São leis espirituais do universo, né? A lei espiritual do universo é a paz, é a alegria, é o amor. Nessas frequências nós temos tudo. Agora, quando a gente sai dessas frequências, aí a coisa aperta. Versículo 29. Mas eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como uma dessas flores. Nem mesmo Salomão se vestiu como essas flores. Por quê? A beleza do rei Salomão era artificial, né? E vinha de fora. A beleza da flor vem da vida pura que Deus colocou dentro dela. Não é isso? O que Deus faz de forma simples na sua vida é infinitamente superior ao luxo fabricado pelo orgulho humano, né? Então, mais uma vez aqui fala, né? Que nem mesmo o Salomão se vestiu bem como essas flores. Porque veja bem, se Deus cuida de uma plantinha, imagina de nós, que somos a mais bela criação dele, não é isso? É bom pensar sobre isso, é bom meditar sobre isso aqui. Versículo 30 diz assim: é Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã é queimada no forno. Será que ele não vai vestir vocês muito melhor do que veste as flores? Como é pequena a fé da gente, não é? Se Deus, como eu falei antes, se Deus cuida tanto de uma plantinha, imagina da gente, né? A questão é que a fé da gente é pequena, né? Que a gente possa pedir todos os dias a Deus que Ele nos ajuda a ter fé, né? Nos ajuda a ter entender, porque às vezes a gente não entende o cuidado dele com nós. Mas eu vou te falar, o cuidado de Deus com nós é tão lindo que se a gente parar e pensar assim, a gente vai ver que o cuidado dele está em todos os detalhes, até naquilo que não deu certo. É impressionante, eu tenho prestado muita atenção nisso, né? E vejo que é muito importante a gente meditar sobre isso. Versículo 31. Portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Jesus repete essa ordem para fixar na nossa mente, né? Que quando verbalizamos o medo, a ansiedade, né? A preocupação, né? Com como vou pagar, né? E se faltar, né? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser? E isso alimenta o ciclo da ansiedade. Isso prejudica mais. Então, mais uma vez, devemos tranquilizar na hora do desespero. Porque, gente, é uma coisa muito séria, assim. O desespero, ele não leva a gente a nada. Ele só prejudica. Muitas vezes, a solução do problema tá bem na nossa cara, bem na nossa frente. Mas a gente não enxerga. Porque a mente da gente está muito cheia de pensamento, de preocupação. E para ouvir Deus, tem que estar tranquilo, tem que estar quietinho. É muito impressionante. Às vezes eu fico olhando assim para mim. Tem vezes que eu tô tão preocupada assim,
que não é só vocês não, eu também me preocupo, todos nós seres humanos se preocupam, né? E quando eu paro, a solução tá na minha cara, gente. E eu digo, não acredito que isso estava na minha frente e eu não vi. Agora, por que eu não vi? Preocupação, ansiosa, né? Quando eu paro, a solução vem, a ideia vem. É impressionante, gente. Versículo 32. Essas são coisas que os pagãos procuram. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Sabe o que eu fico pensando? Se a gente parasse para conhecer mais o nosso Pai, a gente não sofria tanto. Eu tenho visto isso. Eu tenho prestado muita atenção sobre isso. Porque quando você para pensar sobre o cuidado de Deus, você não se desespera. Então, é muito importante a gente meditar e saber quem é Deus, em saber qual é o caráter de Deus. Quando a gente parar e for pesquisar assim, como é Deus, como é o caráter de Deus. Porque se a gente pensar e ver, nós não estamos sozinhos. A gente pensa que está sozinho, mas não está. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe tudo que vai acontecer na sua vida. Ele sabe tudo, gente. A questão aqui é, não sabemos quem é nosso Pai. E a partir do momento que a gente parar e começar a buscar a verdade de quem somos e quem é nosso Pai, aí a coisa vai mudar. Muda e muito, gente. Porque na minha vida tem mudado muito. A minha vida mudou muito depois que eu comecei a saber quem é Deus, sabe? Mudou muito quando eu comecei a procurar sobre o caráter dele, quem sou eu também, né? Porque a gente vive nessa terra, mas vive enganado. Na palavra de Deus também fala assim, Deus fala assim, não lembro muito bem o versículo, mas diz assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. E isso é verdade, a gente sofre por causa de falta de conhecimento. Porque se a gente soubesse quem a gente não sofria tanto. E é muito importante a gente saber quem a gente é para não estar nesse sofrimento, né? Porque às vezes o sofrimento ele não é necessário. Versículo 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus. E aquilo que Deus quer que vocês façam, Ele lhe dará todas essas coisas. Veja que buscar o reino de Deus é viver em comunhão com Deus, é viver em contato com Deus, viver em conexão com Ele o tempo todo. Aí você pode perguntar assim, mas como é que a gente vive com conexão com Deus? Todo o capítulo de Mateus está falando. O agora, o hoje. O que é que eu tenho para fazer agora? O que é que eu tenho para fazer hoje? Me concentro só nisso. Eu esqueço o amanhã, porque o amanhã não me pertence. Entende? Então, tem outra coisa também que as pessoas às vezes não entendem o que é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, tá? O reino de Deus tem tudo. Tem paz, tem amor, tem alegria. Entendeu? Aí às vezes você pensa assim, mas eu não tenho paz. Mas você busca essa paz? E o que seria buscar essa paz? Aí é uma série de coisas. Por exemplo, eu vivo com uma pessoa que ela não colabora comigo. Eu vivo no meio de pessoas que não vivem na mesma frequência que eu. Tá, e por que você está perto dessas pessoas? Abençoa as pessoas e sai. Procura um lugar onde você viva mais em paz. Porque toda vez que a gente está no meio de pessoas que não estão na mesma frequência que a gente está, isso acaba prejudicando dentro de nós.
E quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas, né? Deus, ele cuida das nossas. Então, enquanto eu estou aqui ocupada nas coisas do meu pai, o meu pai cuida das minhas. Isso é muito lindo, gente, né? Ninguém aqui está sozinho, todos nós estamos acompanhados. Não é porque a gente não vê Deus que a gente não vai crer, não existe isso, né? Então, gente, é uma coisa muito legal, assim. Eu fico pensando, às vezes, todas as vezes que nós ficamos em paz, as coisas vêm assim de um jeito maravilhoso. Eu sou prova disso, porque toda vez que eu aquieto, toda vez que eu entrego nas mãos deles, né? Eu entrego nas mãos de Deus, as coisas fluem muito bem na minha vida. E é isso. Versículo 34. Por isso não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Mais uma vez, tá vendo? O amanhã não existe, gente, sabe? Sofrer, sofrer pelo amanhã é carregar um fardo fantasma, é carregar uma coisa que a gente não enxerga. Não vale a pena, né? Deus, ele distribui a graça diariamente, em porções diárias, né? Então, viva o hoje, viva o agora, esqueça o amanhã, tranquiliza a tua mente, sabe? Eu não sei se vocês já viram aquela história na Bíblia em que Deus mandava o maná para os hebreus, caía do céu diariamente, ninguém passava fome, né? Aí você fala assim, mas o maná caía do céu, os hebreus iam lá e pegar. Ali é só uma metáfora, gente. Aqui, na atualidade, é como se Deus mandasse algo por alguém, uma oportunidade. É tranquilizar e esperar. Claro, você faz sua parte, você faz sua ação, mas quando você tranquiliza, tudo vem até nós, né? Tudo que é nosso vai vir até nós. Então, é inútil viver pensando no amanhã. Não vale a pena. Não vale. Eu sei, gente, que tem coisas que a gente às vezes olha assim e diz assim, poxa vida, não, essa situação não tem como eu ficar em paz. Mas eu vou te falar, a paz é a melhor solução para os nossos problemas, né? Então, gente, é isso. Ficou aqui a minha explicação sobre os versículos. Aqui ficou toda a minha explicação sobre o capítulo de Mateus. E eu espero que vocês tenham entendido.